Você já se pegou pensando, como ele conseguiu superar tudo tão rápido? Mal o relacionamento terminou, e ele já parece estar em outra, sorrindo, curtindo, mostrando ao mundo que está bem, como se nada tivesse acontecido. Enquanto você, por dentro, ainda está tentando entender o que foi aquilo tudo. A pergunta que não sai da sua cabeça é uma só. Ele realmente seguiu em frente? Ou está fingindo? Esse tipo de dúvida corrói por dentro. E ela é especialmente comum quando o relacionamento foi com um narcisista. Porque o narcisista não vive as fases de luto como uma pessoa comum. Ele não sente como você sente. Ele não expressa como você expressa. E é aí que mora o perigo. O que parece indiferença pode ser estratégia. O que parece superação pode ser atuação. E o que parece força emocional, muitas vezes é só um disfarce para esconder o verdadeiro caos interno. Nesse vídeo, você vai descobrir o que realmente acontece com o narcisista depois que ele te machuca e some como se nada tivesse acontecido. Você vai entender por que ele faz questão de mostrar que está feliz, e o que de fato ele sente em silêncio, mas nunca, jamais vai admitir. Porque admitir o que ele sente seria mostrar fraqueza. Seria admitir que você teve importância. E isso fere o ego dele mais do que qualquer coisa. A verdade é que existe um lado do narcisista que quase ninguém vê. Um lado sombrio, frágil, completamente dependente da imagem que ele tenta sustentar. E quando essa imagem começa a ruir, ele entra em colapso. Mas faz de tudo para que ninguém perceba. Ao longo deste vídeo, você vai conhecer os 5 comportamentos ocultos que o narcisista apresenta depois do término. Coisas que ele vive em segredo. Sentimentos que ele reprime. Reações que esconde até mesmo de si. E o último ponto que eu vou te revelar, o 5º, é o mais devastador de todos. É o que mostra de forma clara por que o narcisista nunca supera de verdade, mesmo fingindo que sim. É ali que você vai entender por que ele ainda te persegue emocionalmente, mesmo à distância. Então fica até o fim, porque essa última revelação pode mudar completamente a forma como você enxerga tudo o que viveu e te dar a força que faltava para seguir em frente de uma vez por todas. Vamos começar. Número 1. O silêncio frio. Ele age como se você nunca tivesse existido. Você termina o relacionamento, ou melhor, sobrevive ao fim. Porque com um narcisista não se trata de um simples término. É uma guerra emocional que te deixa exausto. E o que você espera, no mínimo, é algum tipo de reação, alguma emoção, um rastro de arrependimento. Mas o que vem? Silêncio. Um vazio gelado, uma indiferença cortante. É como se de um dia para o outro você nunca tivesse existido. Esse comportamento é calculado. O narcisista sabe exatamente o que está fazendo, quando desaparece sem dar explicações. Ele não está seguindo em frente. Está te punindo. Está tentando te provocar dor emocional. Porque para ele, o silêncio não é ausência, é manipulação, é controle. O desaparecimento repentino do narcisista, muitas vezes conhecido como descarte frio, é uma das armas mais cruéis que ele utiliza. É como se toda a história de vocês fosse varrida para debaixo do tapete. Ele não olha mais na sua cara. Some das redes sociais. Ou pior, continua postando normalmente, como se nada tivesse acontecido, com um sorriso falso estampado no rosto e uma suposta nova vida perfeita. Mas aqui está o que ninguém te conta. Esse silêncio não é sinal de força emocional. É defesa. É a forma como o narcisista tenta manter o poder no fim da relação. Ele quer que você se sinta descartável, substituível, como se tivesse sido só mais uma peça fácil de remover. Internamente, no entanto, as coisas são bem diferentes. O narcisista precisa de controle. Precisa da certeza de que você ainda está emocionalmente ligado. O silêncio que ele impõe serve para testar o quanto você vai reagir. Ele espera que você vá atrás, que sinta saudade, que duvide de si. E se você não reagir, ele sente um desconforto enorme, porque o controle começa a escapar por entre os dedos. É por isso que o silêncio dele é um jogo. E você só vence esse jogo quando entende que a ausência dele não é sua perda, é a estratégia dele.
Quando você para de buscar sinais, mensagens, respostas e começa a focar na sua reconstrução, o narcisista perde a força. No fundo, ele não está em paz. Está apenas julgando, fingindo que não sente nada, quando na verdade sente que está perdendo o poder. E para ele, isso dói mais do que perder o relacionamento em si. Número 2. O narcisista te observa em silêncio. Você acha que ele sumiu, que não se importa, que te apagou da vida. Mas mal sabe que mesmo em silêncio, o narcisista está observando cada passo seu. Talvez ele tenha te bloqueado, ou tenha desaparecido das redes sociais. Mas isso não significa ausência. Significa vigilância estratégica. Sim, o narcisista monitora, ele espiona. E faz isso com uma frieza calculada. Enquanto você tenta se curar, se afastar, reconstruir sua vida, ele está por perto, só que à espreita. O narcisista te observa como quem vigia um território que acredita ainda pertencer a ele. E o pior, ele não está interessado em como você está emocionalmente. Ele quer saber se você ainda está emocionalmente ligado a ele. Se ainda pensa, se ainda sente, se ainda reage. Essa observação pode acontecer de formas discretas, quase invisíveis. Ele pode acessar suas redes sociais por perfis falsos. Pode perguntar por você a amigos em comum, sob o pretexto de saber se está tudo bem. Pode até aparecer em lugares que você frequenta, fingindo coincidência. Ou mandar uma curtida aleatória em uma foto antiga, só para causar confusão emocional. O objetivo é um só: ativar em você a dúvida. Plantar a ideia de que ele ainda se importa, ou de que talvez tenha mudado. Mas, na verdade, tudo o que ele quer é manter o controle. A vigilância dele não vem de amor, vem de posse. O narcisista enxerga os outros como extensão de si mesmo, e ver você seguindo em frente, sem ele, feliz, livre, é uma ameaça direta ao ego dele. Por isso, mesmo sem contato, ele precisa acompanhar. Precisa se certificar de que você ainda está orbitando em torno dele, mesmo que à distância. E se ele perceber que você está bem, que está feliz, que está se curando? Ele não comemora, ele se inquieta, porque isso quebra a narrativa que ele construiu, a de que você era fraco, dependente, perdido sem ele. Quando você mostra o contrário, ele perde a identidade que criou às suas custas. Por isso, o silêncio dele não é paz, é vigilância camuflada. E entender isso é fundamental para não cair nas armadilhas emocionais que ele pode voltar a lançar. Porque em algum momento, quando ele sentir que perdeu espaço, ele pode tentar a reaparecer, com uma mensagem vaga. Um "Oi, tudo bem?" Um pedido de desculpas disfarçado. Tudo isso é isca. E você só não cai nela quando entende que ele nunca te esqueceu, mas não da forma que você imagina. Ele não sente falta de você. Sente falta do controle que exercia, da energia que sugava, da imagem que sustentava com a sua dor. Número 3. A indiferença é encenação. Ele te trata com frieza. Age como se você fosse invisível. Passa por você com aquele olhar vazio, sem emoção, como se tivesse te apagado da memória. Ou pior, parece estar vivendo a melhor fase da vida, sorrindo nas redes sociais, postando fotos com outras pessoas, como se o relacionamento que vocês viveram nunca tivesse existido. Mas deixa eu te dizer uma coisa que muda tudo. Isso não é indiferença verdadeira. É encenação. O narcisista domina a arte de criar máscaras. Ele não sente como você sente, mas sabe muito bem como manipular a percepção dos outros. A frieza que ele demonstra não é falta de sentimento. É cálculo. É uma performance cuidadosamente construída para provocar em você a dúvida. Será que tudo aquilo que vivemos significou algo ou fui apenas mais um? Essa pergunta é um veneno emocional, porque ela abre espaço para você se culpar, se comparar, se diminuir. E é exatamente isso que ele quer. A encenação da indiferença serve para te desestabilizar, para fazer você acreditar que ele está completamente bem, enquanto você ainda está tentando juntar os pedaços. Mas aqui está a verdade que liberta. Quem realmente superou não precisa provar nada. Quem segue em frente de forma genuína não precisa esfregar isso na cara de ninguém. Quando o narcisista se esforça demais para mostrar que está feliz,
Isso não é superação, é teatro. Ele quer te atingir sem dizer uma palavra. Ele quer que você veja, que sinta, que duvide da sua própria importância. Porque, para o narcisista, a vitória emocional é fazer com que você continue sofrendo por alguém que finge não sentir nada. A encenação não para por aí. Muitas vezes, o narcisista vai até usar uma nova pessoa para sustentar essa máscara. Ele entra rapidamente em outro relacionamento, o famoso pulo narcisista, só para alimentar a narrativa de que é desejado, valioso, indispensável. Mas essa nova pessoa não é amor. É um novo suprimento. É reposição emocional. É uma fachada para manter a imagem intacta e ferir você ao mesmo tempo. E mesmo assim, por trás da máscara, o que realmente existe é vazio, insegurança, raiva contida. Porque o narcisista sabe que perdeu o controle sobre você. E isso, para ele, é insuportável. A indiferença que ele encena é o escudo que protege o ego ferido. Por isso, da próxima vez que vê aquele post provocativo, aquelas fotos com um novo parceiro, ou aquele olhar frio e distante, lembre-se, não é superação, é atuação. A liberdade verdadeira começa quando você para de buscar a verdade nas encenações dele. Porque a única verdade que importa agora é a sua, a de que você merece muito mais do que um amor que precisa de máscaras para parecer forte. Número 4. Os colapsos emocionais que ninguém vê. À primeira vista, o narcisista parece imbatível, frio, confiante, em controle total. Mas o que ninguém vê, e o que ele jamais mostraria, é que por trás dessa imagem existe algo que o corrói em silêncio. Sim, o narcisista entra em crise. Mas diferente de você, ele não chora no travesseiro por saudade, não lamenta por amor perdido, não sofre por arrependimento. O que o consome é a perda do controle, a quebra do espelho narcísico e o vazio deixado pela ausência do suprimento emocional que você fornecia. Quando você vai embora de verdade e não responde mais às provocações, não reage às manipulações, não tenta mais agradar, algo dentro dele entra em pane. O narcisista é movido por controle, e quando perde isso, ele sente que está se desfazendo por dentro. Mas não mostra, pelo contrário, intensifica o teatro. É nesse momento que ele começa a viver os colapsos silenciosos. Eles vêm em forma de raiva explosiva, que ele desconta em pessoas ao redor, de crises de irritação, de impulsos autodestrutivos, de tentativas desesperadas de preencher o vazio com qualquer coisa, novos relacionamentos, compras impulsivas, comportamentos de risco. Ele precisa anestesiar a dor de não estar mais no comando. E não se engane, esses colapsos não significam que ele te ama, significam que ele perdeu o ponto de apoio que sustentava a imagem grandiosa que tem de si mesmo. Quando você sai, a imagem dele como o todo-poderoso, como o que é sempre desejado, adorado e admirado, racha. E ele sente ódio, não de você, mas do espelho que se quebrou. Por isso, em muitos casos, o narcisista tenta te substituir imediatamente. Não por amor, mas para tentar reconstruir essa imagem ferida. Mas nenhuma nova pessoa vai suprir o que você representava, a validação que alimentava o ego dele. E quando ele percebe isso, os colapsos se tornam mais frequentes, mais intensos, mais desesperados. Ele pode tentar fingir força, mas internamente está ruindo. E quanto mais ele percebe que você está bem, que você parou de buscar aprovação, que você não se importa mais, mais ele sente que perdeu o jogo. E para o narcisista, perder é inaceitável. Só que ao invés de encarar a dor, ele esconde. Ao invés de admitir a falha, ele culpa o mundo. Ao invés de aprender, ele ataca. E assim vai se afundando num ciclo de repetição e auto-engano, enquanto você, mesmo ainda em dor, está caminhando e se libertando. A verdadeira força é sua, porque você enfrenta o que ele foge. Você sente, processa e supera. E é isso que o destrói por dentro, ainda que ninguém veja. Número 5. O que ele nunca vai admitir. Chegamos ao ponto que o narcisista mais esconde. O segredo que ele guarda às 7 chaves. Aquilo que ele jamais, em hipótese alguma, vai admitir. Nem para você, nem para ninguém. Talvez nem para ele mesmo.
Porque esse é o ponto de ruptura. O lugar onde o jogo dele acaba e a verdade aparece. Ele pode fingir que te esqueceu, que seguiu em frente, que está mais feliz do que nunca. Pode entrar em um novo relacionamento em questão de dias, te bloquear, sumir, postar indiretas, pode fazer o show todo. Mas existe uma coisa que o corrói por dentro e que, no fundo, ele sabe. Ele perdeu você. E não vai conseguir substituir. O que ele não admite é que você era mais do que uma fonte de validação. Você era espelho, era combustível, era presença constante. Ele moldou sua rotina emocional com base na sua reação. E agora que você não reage mais, ele sente o que mais teme: o vazio do desinteresse. O narcisista precisa ser o centro da sua mente, mesmo depois do fim. E quando percebe que você não fala mais dele, não procura, não esboça reação, algo dentro dele entra em colapso, porque ele não sabe lidar com a verdadeira perda, a perda do controle emocional que tinha sobre você. Ele não sente a sua falta como alguém que ama, sente a sua falta como alguém que perdeu o domínio. E isso, para ele, é um golpe fatal, porque significa que você agora está no comando, que você pode ser feliz sem ele, que você é finalmente livre, e a liberdade do outro é o terror do narcisista. É por isso que, em muitos casos, ele tenta reaparecer justamente quando você começa a florescer, quando começa a rir de novo, a sair, a fazer planos, a ser você, sem medo, porque essa versão sua é uma ameaça, é a prova viva de que ele não era indispensável e que você não quebrou. O ponto de ruptura é esse, quando você não precisa mais dele nem para odiar, nem para reclamar, nem para entender. Quando ele deixa de ser parte do seu presente, o narcisista sente que deixou de existir. E é aí que ele experimenta o que mais teme: a irrelevância. Ele jamais vai admitir isso. Vai fazer de tudo para parecer bem, pleno, evoluído. Vai até fingir que você nunca foi tão importante assim. Mas por dentro, ele sabe, você sobreviveu a ele. Você venceu o jogo ao sair do tabuleiro. E agora, pela primeira vez, você tem o poder que ele tentou tomar de você por tanto tempo. O poder de escolher a sua paz. O poder de ignorar, de crescer, de se amar. E isso ele nunca vai suportar. Se você quer quebrar esse ciclo de uma vez por todas, clica agora no link fixado no primeiro comentário. Lá você vai encontrar orientações práticas e profundas para se libertar emocionalmente, reconstruir sua autoestima e parar de ser alvo de jogos psicológicos. Essa é a oportunidade de virar a chave, e ela está nas suas mãos agora. O que você viu até aqui não são apenas comportamentos ocultos de um narcisista. São estratégias frias, calculadas e repetitivas. O silêncio dele não é paz, é punição. A frieza não é desapego, é atuação. E o que parece força, muitas vezes, esconde colapsos internos que ele jamais vai expor. Mas o que mais corrói um narcisista até perceber que, mesmo com todo esse teatro, ele perdeu o controle sobre você. Quando você para de justificar, de dar chance, de tentar entender, ele sente. E não porque se importa com você como pessoa, mas porque você era a fonte que alimentava o ego dele. A verdade é que o narcisista não te supera. Ele tenta substituir o que você representava. Mas o que você representa de verdade é algo que ele nunca vai conseguir controlar novamente. A sua evolução, sua consciência, sua liberdade emocional. E é isso que eu quero reforçar para você agora. Você já começou a se libertar só por ter assistido até aqui. Você já deu um passo que muitos demoram anos para dar: enxergar o jogo. E agora, você pode escolher não mais jogar. Comenta aqui embaixo. Em qual desses comportamentos você percebeu que ele ainda tentava te controlar mesmo depois do fim? Seu relato pode ajudar outras pessoas que estão nessa mesma caminhada. E claro, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada conteúdo aqui é um passo rumo à sua autonomia emocional. E ninguém tira isso de você. Você não precisa mais ser prisioneiro de um amor que só existia quando você sofria. Agora é sua vez de ser inteiro, sem precisar de ninguém para se sentir completo. Até o próximo vídeo.